Hello, how are you? What's up? E aí, tudo bem? Welcome! Seja bem-vinda a mais uma videoaula. Estamos na nossa décima aula. Décima aula não online, mas chegamos no 10º capítulo, ok? Stay home, stay safe. Let's go! Capítulo 10, Chapter 10. Chegamos então à 10ª aula. O tema da unidade é tecnologia de ponta. Vamos trabalhar a gramática da Third Conditional. Como sempre, o material ele vem com bastante texto para você fazer, tá? Faça, como sempre reforço, porque já te prepara para o Enem, que o Enem é basicamente leitura e interpretação de texto. Então aqui nós temos mais texto. Lembra das 3 etapas que eu falei para você, da leitura, né? Nós temos a pré-leitura, a leitura e a pós-leitura. Pré-leitura, sempre comece pelo comando da questão. Depois leia o texto da questão e aí você vai para as alternativas. Com isso você ganha tempo, agilidade e consegue resolver melhor o exercício. Então vamos trabalhar a essentials, que é a parte, nós chegamos agora à última condicional. Então trabalhamos a zero, first, second e hoje chegamos à third conditional. Tá? Aqui tem a explicação no material, mas eu elaborei um outro mapa mental para desvendarmos, entender melhor esta condicional, porque ela é um pouco mais complexa que a outra, que as outras condicionais, tá? Aqui a gente vai trabalhar o past perfect. Então precisa relembrar aí um pouco do past perfect. Let's go? Third conditional. Então aqui eu tentei fazer um mapa mental, né, um fluxo para trabalharmos hoje essa condicional. Por quê? Ela é um pouquinho mais complexa, porque ela envolve aí um dos tempos verbais que são os perfects. Só que nesse caso aqui é o past perfect. Então vamos lá. Então temos aqui no centro nosso assunto third conditional. Em qual situação que você vai utilizar third conditional? Uma delas é, pode expressar arrependimento de ter feito as coisas de forma diferente. Então, pode expressar arrependimento de ter feito as coisas de forma diferente. Então, if we had studied harder, we might have passed the test. Se nós tivéssemos estudado duro, nós poderíamos ter passado no teste. Então, aqui nessa situação, ela expressa um arrependimento, porque aqui poderia ter sido feito de uma forma diferente. Então, se tivesse estudado duro, tivesse estudado bastante, poderia ter passado no teste. Então, essa é uma das situações. Qual que é a outra situação? Situação hipotética do passado que poderia ter sido diferente. Que situação é essa? If they had left earlier, they would have arrived on time. Então, se eles tivessem saído mais cedo, eles poderiam ter chegado na hora. Então, é uma situação hipotética. Poderia ter sido diferente. Eles poderiam ter saído mais cedo para poder chegar no horário. Então, aqui são essas duas condições, né? Essas duas situações, na verdade, em que você vai utilizar third conditional. Qual é a fórmula? Como que você vai formar uma sentença, uma frase na third conditional? Você vai utilizar if, porque as condicionais elas vão acompanhar o if mais past perfect, mais modais would, could, might. Pode ser utilizado os outros, como should, por exemplo? Até pode, mas o mais comum mesmo, que você vai utilizar com muito mais frequência, são esses 3 aqui. Would, could, might. Mais o have, mais o verbo no past participle. Ok? Então, essa aqui é a estrutura da forma afirmativa que você vai utilizar quando você for falar uma frase, escrever no third conditional. Vamos relembrar aqui, então, o past perfect. Como que eu formo, então, o past perfect? Eu preciso ter o verbo auxiliar had, que é o verbo have no passado, mais o meu verbo principal no past participle. E aí esse verbo principal no past participle, ele vai ser irregular
ou regular. Se ele for irregular, aí nós vemos para cá. Ele vai seguir tabela, aí não tem como dizer regra, tem que seguir tabelinha. Então, por exemplo, o verbo go, ele vira gone. O verbo to be, ele se transforma em been. Então, aqui não tem regra se ele for irregular. Agora, se ele for regular, verbo regular, você vai seguir as regrinhas. De, ed, ied, que são as mesmas regrinhas do past simple, tá? Então, lembra lá do past simple. E aqui você tem dance, danced, play, played, study, studied. Então, dá uma relembrada lá também, caso você não tenha, né, você tenha esquecido de todas as regras. E aqui eu trouxe mais alguns verbos irregulares do past participle, né? O be vira been, beer vira born, become, begin, begun, break, broken. Então, esses são alguns verbos aí para te ajudar. Aqui tá a tabelinha, claro que é bem mais extensa, mas aqui já tem alguns verbos para lembrar. Então, aqui você tem a forma básica, o verbo sem conjugação, o verbo aqui no past simple e o verbo aqui no past participle. E aqui algumas traduções. E aqui nós temos o modal verbs, os mais comuns, né? Nessa estrutura aqui que eu falei para você que é mais comum, ter would, could, might. Então, quando você for utilizar o would, qualquer ideia que você está transmitindo, você está expressando um pedido ou um desejo. Se você utilizar o could, você está expressando uma permissão, uma habilidade. E se você utilizar o might, você vai expressar uma possibilidade. Então, esses são os mais comuns e aí você vai trazer essas ideias aqui, alright? Vamos então lá na apostila para poder trazer uma outra situação também do third conditional. Retornando à apostila, aqui na parte de cima tem a forma básica, né, explicando a oração condicional com a if clause e a oração principal, que é o sujeito e os modais. Então, aqui você tem também para que você utiliza, mais alguns exemplos para você dar uma olhada. O que eu quero destacar aqui nessa parte da apostila é essa parte aqui de baixo, que o autor da apostila, né, ele explica o seguinte, que é possível você expressar uma third conditional sem utilizar o if. Então, é possível você ter uma sentença, uma oração, em que você não tenha que utilizar o if. E aí, nesse caso, você vai ser chamada, né, usa-se a chamada negative inversion. Vou destacar aqui. Então, negative inverse. Então, se você não quer utilizar, né, você não vai utilizar o if, você vai criar essa negative inversion. Como que você vai fazer isso? Você tem aqui uma oração com o if, tá? Então, vou trocar oração aqui com o if. Então, essa oração aqui, ela é uma third conditional com o if. Então, temos o if, temos aqui o sujeito, temos aqui o past perfect, temos o complemento da primeira oração, aí nós temos aqui o sujeito, vou trocar de cor aqui, temos aqui o sujeito, e aí nós temos aqui o verbo modal, have, had, tá? Que é aquela estrutura que eu estava explicando lá anteriormente. E aqui o complemento da frase. Agora eu vou pegar... O que ele faz aqui? Ele pega essa mesma oração, essas duas orações, faz a inversão negativa e não coloca o if, tá? Então, ela vai seguir aqui, ó. Então, aqui nessa oração, quando você observa, não tem aqui o if. O que ele fez? Na oração aqui de cima, nessa oração aqui de cima, vou utilizar aqui esse verde aqui. Vamos utilizar um roxo. Ele pega e coloca junto, ó, if, depois ele coloca aqui had created. O que ele faz? Ele pega o had, coloca aqui no começo da frase, antes do sujeito. Então, ele coloca o had, sujeito, e aí ele coloca o verbo no past participle. Complemento, e aí
continua igual ao restante da frase. Então, você não quer utilizar o if, quer escrever de uma forma que não tenha o if, mas é uma terceira condição, é a third conditional, então você segue este exemplo aí. Pega o had, joga lá no começo da frase para você colocar como negative inversion. Volto para te mostrar a tabela com as diferenças das conditionals, desde a zero até a third conditional. Uma tabela para ajudar você a visualizar todas as condicionais que nós estudamos até agora. Então, aqui nós temos a zero, first, second, e o que nós estudamos hoje é a third conditional. Então, relembrando, a zero conditional, você vai utilizar na estrutura dela o if, sujeito, verbo no presente, na primeira oração, né, a primeira oração condicional, e na segunda oração você também vai utilizar o presente simples. Então, a zero, presente simples, presente simples. E para que você vai utilizar? Para falar de fatos que são verdade ou fatos científicos, né? Então, ela sempre vai trazer uma verdade em relação a ela. Lembra aquela frase, até ela tá aqui, se você esquentar o gelo, ele vai derreter. Então, é um fato científico, a física explica isso. Eu expliquei isso acho que umas 2 aulas atrás. Então, aqui você tem a zero. First conditional. Aqui você tem na oração condicional, na primeira oração condicional. If, sujeito, verbo no presente simples, mas na próxima oração você já vai ter o will, o uso do will ou want, mais o verbo. Verbo também sem conjugação. Verbo na forma infinitiva. E aqui você vai utilizar para indicar uma situação possível no futuro. Second conditional, você vai utilizar na oração condicional o past simple, if mais sujeito mais o verbo no passado simples, né? Lembra daqui eu até pedi para você pesquisar as músicas, né? A música mais famosa que tem, que vai explicar essa second condition é If I Were a Boy, da Beyoncé. E aí na próxima oração, na oração principal, você tem o verbo modal mais o verbo sem conjugação. E aqui você fala de situações hipotéticas e reais, que são improváveis, impossíveis de acontecer. E por fim, o que nós vimos hoje, a third conditional, onde nós temos past perfect na oração principal, mais a próxima oração com o modal acompanhado do have e o verbo no past participle. E aqui a gente vai falar de uma situação no passado, hipotética, que poderia ter acontecido de uma maneira diferente, tá? Então fica aí essa tabela para você poder visualizar todas as condicionais. Faça um mapa mental referente a essas condicionais e me manda no e-mail que eu vou deixar anotado aí para você. Alright? Página 23. Na página 23 da sua apostila, você pode perceber que é uma página com bastante exercício que envolve todos os condicionais que nós vimos até agora. Para o vídeo não ficar muito extenso e também não ficar cansativo, eu vou resolver só essa aqui, que é da third conditional, que é o que nós acabamos de ver. As demais você vai fazer no portal, para que eu possa ir acompanhando, e aí você já faz também, ele já faz todas. Zero, first, second. Alright? Vamos então para letter A, letra A. Many people die if they hadn't had access to penicillin. Então, aqui nós temos que analisar, já sabemos que é third condition, então temos que lembrar da estrutura. Então, aqui, a oração, ela está invertida em que sentido? Geralmente, as orações começam com a if, né, com a condicional. Aqui ela já começou com a oração principal. E lembra que eu falei, quando você começa com a oração principal, você não precisa ter vírgula. Olha aqui, não tem vírgula. Então, aqui eu tenho sujeito. Então, se eu comecei pela oração principal, então o que eu tenho que avaliar? Como se fosse de trás para frente, vamos dizer assim. Eu tenho aqui o sujeito, many people. Na oração principal, eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo modal, eu tenho have e eu tenho o verbo no particípio, né? Então,
eu preciso colocar o que aqui? O modal. Em seguida o have e o verbo, que é die, morrer, no particípio. Que daí, nesse caso aqui, já sei que a gente já sabe que ele é regular, então é só acrescentar um de no final. Então, ficando a oração dessa forma. Many people would have died. Alright? Letter B. Aqui já começou com a oração condicional. If Google Glass. Então, você já começou com if, então aqui é a oração condicional. Temos aqui a vírgula que separa as duas orações. Aqui a segunda oração já é a oração principal, que nós vamos precisar colocar um modal. Então, aqui nós temos a oração condicional. Então, if Google Glass. Como que ela vai ficar aqui? Had been. O verbo to be é um verbo irregular, então ele vira been. Aqui ele vai precisar de um verbo modal e segue aquilo que nós já vimos. Would have sold, porque o verbo sell, ele é um verbo irregular, então ele muda completamente a forma de escrita dele. E para finalizarmos aqui os exercícios, né, este exercício, os demais você vai fazer no portal e deixar também anotado na sua apostila. Letra C, letter C. If, começou também aqui com oração condicional. Então, aqui, hadn't, no. Aqui, por que ficou negativo? Porque na oração principal aqui, ele também está negando, tá? Então, aqui também tem uma negativa. Então, ele negou na oração principal, ele nega aqui na primeira, alright? Eu vou agora te mostrar uma novidade que tem no portal. Pelo menos para mim é uma novidade, não sei se você já estava fazendo, você já estava participando, que tem no portal do SAS, para eu te passar algumas atividades que você vai mandar para mim por e-mail. Let's go! Quando você acessa então o portal do SAS, você tem aqui em cima um menu. Você vai acessar aqui Sala de Aula, ele vai te encaminhar para a página, ele vai abrir essa página. Você vem aqui selecionar a turma, vou colocar aqui segundo A. E aqui você vai ter, eu coloquei o assunto da aula, né, meu nome, a matéria, e você vai vir aqui em ver postagem. Aqui tem a postagem que eu coloquei. Você vai fazer um exercício de prática de gramática. Então, você vai acessar o link e responder de acordo com o tempo verbal. Então, aqui você tem da primeira e da segunda condicional e da terceira condicional. Você pode copiar aqui. Você copiou então o link e você vai abrir aqui, ó, esta página, Third Conditional Form. Então aqui você vai completando, vai checando já as suas respostas. Então aqui você tem 20 exercícios, 20 atividades para você poder fazer, para você poder treinar. O que você vai fazer, que você vai me mandar. Você vai fazer esses exercícios, vai tirar um print da tela do seu celular, do seu computador ou imprimir em PDF e vai mandar para mim por e-mail, tá? E aí você vai colocar o seu nome no assunto do e-mail, o seu nome, a sua turma e a data da aula para eu poder saber corretamente para que eu possa lançar nas atividades de quem está entregando, tá? Então você vai copia e vai abrir a página com o exercício. Aula concluída com sucesso. Beijo, fica com Deus, até a próxima aula e como sempre, não esqueça de fazer as atividades. Alright? Bye!